Fala galera, hoje eu tô aqui para falar sobre a sensação do controle e do equilíbrio no handstand, tá? O que que é isso? Quando a gente pensa no handstand e no equilíbrio, qual que é a ideia, né? A ideia é manter o meu centro de gravidade, meu centro de massa, sobre a minha base de suporte. E aí quando eu sinto uma perturbação que eu vou cair, eu tenho que fazer ajustes e eu tenho várias estratégias para isso, para me trazer de volta, certo? Então, é uma sensação que você tem que treinar para que ela seja melhorada. Assim, eu não vou falar tanto das estratégias que a gente usa, né, dos dedos, do punho, do cotovelo, do ombro, do quadril, tá? Mas mais da sensação de controle no equilíbrio, tá? Para quem é meu aluno, em algum momento já ouviu uma frase que eu pergunto, você teve a sensação, você sentiu o que eu te falei? Você sentiu o controle? Tá? Porque isso é o importante, né? Você pode saber como é a estratégia, até sentir ela, mas não tem como ensinar você a usar essa estratégia. Como que você faz isso? Você tem que passar por essa situação de controle várias vezes. Tá? Então, o controle do equilíbrio você tem que sentir que está no controle. Eu costumo falar que é melhor que você tenha um segundo, meio segundo de onde você sentiu o controle do que às vezes você passar 3 segundos e equilibrar na sorte, né? E você não sabe o que aconteceu, tá? Porque isso, se é sorte, você não consegue reproduzir. Se é controle, você consegue aumentar isso aos poucos e entender. Claro que isso vem com o tempo e da repetição do equilíbrio, né? E isso é uma das coisas que faz com que os 10 primeiros segundos de equilíbrio normalmente sejam os mais difíceis. Se você não tem 10 segundos de equilíbrio, normalmente significa que você está aprendendo, ainda está muito irregular, né? Então, eu gosto de falar que tem algumas fases que a gente tem, sente esse controle e são bem curiosas, assim, porque eu senti isso quando eu estava aprendendo e eu vejo isso se repetir em muitos dos meus alunos, assim, né? A primeira fase é quando, geralmente, quando você entende os dedos, né? Que você sente que o dedo é uma das estratégias para equilibrar e você tem a sensação de controle pelo dedo um pouquinho. E geralmente é bem rápido, você sente e aí logo cai. Assim. Você sente e é uma fração, assim, é uma sensação assim, muito rápida, mas você sente que estava no controle por um tempo. Depois, você vai treinando, vai aumentando isso, você vai ter a sensação de que você tem o controle e você vai equilibrar. Só que normalmente nessa fase, quando você se dá conta que você equilibra, de alguma forma você fala, nossa, mandei bem, ou, tô equilibrado. E aí quando você tem esse pensamento, você distrai, né, e perde o foco, e aí você acaba caindo porque você percebeu que você estava equilibrado. Olha que doido. E isso normalmente é porque você precisa de toda a sua concentração e seu foco para você fazer esse controle do equilíbrio no início. Depois vai chegar um ponto, e esse é um dos pontos mais legais, assim, na minha opinião, tanto quando eu vejo meus alunos e quando eu lembro um pouco da sensação, que é quando você sente essa sensação de equilíbrio, você percebe que está equilibrado e você consegue brigar para ficar nesse lugar. E aí você fica. E aí vai ficar uma briga e você vai brigar para ficar naquele lugar e aí é muito legal. Normalmente quando chega nesse ponto, geralmente a pessoa passa dos 10 segundos. É quando começa a passar dos 10 segundos. E aí é a primeira etapa. Depois para aumentar isso é um pouco mais rápido. Né? Assim, passar pros 10, de 10 para 20 é muito mais rápido normalmente do que do 0 para o 10. E aí, né? Normalmente nesse primeiro equilíbrio você vai sentir o corpo todo tentando se ajustar de alguma forma, assim, né? Não é um equilíbrio muito fino ainda, né? Pode ficar mais parecido com este daqui, né? Você vai ver que eu estou usando várias estratégias de equilíbrio para voltar para o centro. E aí chega um ponto onde você vai aprendendo a empurrar melhor, entendendo melhor esse controle, vai deixando mais fino. E aí os ajustes eles não ficam tão grosseiros. Eles ficam mais finos e aí você vai começar a ficar mais paradinho mesmo, né? Se vocês olharem meu punho e meu antebraço aqui, bem mesmo nesse vídeo, dá para perceber que eu tô controlando o tempo inteiro. Eu tô fazendo um esforço para controlar o equilíbrio, assim. Não é uma coisa que eu chego lá num ponto, é confortável, mas eu tenho que estar atento e tô fazendo ajustes o tempo inteiro. Mas esses ajustes já são bem menores, né? São bem mais finos e é por isso que eu vou ficar mais parado, né? Parado mesmo. Tá? Então, assim, qual que é a dica? Assim, fiquem atentos a essa sensação de equilíbrio, essa sensação de controle. Né? Então, qual que é a ideia? Você tem que construir, sentir essa sensação e expandir essa sensação. Então, para isso, você vai ter que errar várias vezes. Então, você vai ter que passar por essa sensação de equilíbrio e cair. Passar por essa sensação de equilíbrio e cair. É como a gente fez quando criança, quando a gente aprendeu a andar, né? Se for ver, a gente andar, tentava se equilibrar e cair, tentava se lembrar e cair. Hoje, né? Se você
teve um aprendizado normal, né? Quando você fica de pé, você nem percebe que você está fazendo ajustes de equilíbrio, né? Um dos testes que você pode fazer é ficar de pé com uma perna só. Você vai perceber que você vai sentir mais os ajustes de equilíbrio, porque a gente não está muito acostumado a usar uma perna só, mas com duas pernas, normalmente a gente nem sente o apoio. E eventualmente, à medida que você vai treinando mais, assim, né, o apoio sobre as mãos começa a ficar mais parecido, assim, você vai precisar pensar menos, né? Você vai ver paradistas de altíssimo nível, assim, eles em dois braços, às vezes eles são mais sólidos, né? O equilíbrio deles é melhor do que a própria... do que muita gente com os dois pés, né? Então, pensem bem nessa sensação, né? Aumente a sensação. E outra coisa que é legal, né? A sensação de equilíbrio, para mim, é uma das que, de controle desse equilíbrio, é uma das coisas mais prazerosas do treino de handstand. E cada vez que eu consigo deixar isso mais confortável, às vezes eu achava que já estava super confortável, e aí eu vou descobrindo mais coisas e vai ficando cada vez mais confortável, cada vez melhor, né? Eu vou aprendendo como empurrar melhor, e aí isso vai melhorando o meu apoio, minha sustentação, e a sensação de equilíbrio muda também. É muito interessante isso, né? E isso, se for ver, é o básico da parada de mãos, né? Você entender do handstand. É para você entender como você empurra, como você tem uma boa sustentação e se equilibrar ali. E tem que aumentar essa sensação aos poucos, né? Se você quiser saber mais sobre estratégias de equilíbrio, especificamente, etc., eu fiz um vídeo um pouquinho maior, onde eu falo um pouquinho, eu descrevo um pouco melhor as estratégias. Eu não falo tanto, eu falo da sensação também, mas é muito mais sobre as estratégias em si. Tem um vídeo no YouTube que é Pensamento sobre o Equilíbrio, tá? Tá no YouTube, no meu Instagram, se vocês forem procurar, tá na bio, né? O link na bio é desse vídeo, tá? Então, gente, se concentrem na sensação, tá? E aos poucos vai melhorando, tá? E paciência nesse processo, porque vocês têm que entender, é um lugar onde tem que ser humilde também, porque nós vamos ter que errar, tá? Se você tentar ir para o lugar perfeito, você vai se frustrar muitas vezes. Então, aceita que vai errar e aproveita esse processo de aprendizagem, que ele é muito rico também, se você se deixar errar, aceitar isso e aprender com isso. Beleza? Valeu, gente!